E eu converso com Paulo César Marques, professor de Engenharia de Tráfego da Universidade de Brasília. Professor, afinal, os simuladores são necessários ou não? Eu creio que sempre ajudam, né? A gente ainda não tem uma clareza muito grande de qual é o efeito que isso vai ter. Isso vai ter que ser estudado ao longo do tempo, depois da entrada em vigor e dos primeiros motoristas terem sido habilitados. Mas eu creio que toda sorte de medida que venham a ajudar a tirar o Brasil dessa posição de recordista de acidentes e de mortes no trânsito é positiva. O que o simulador faz? Aumenta a autoconfiança do candidato a condutor antes dele ir para a rua, antes dele começar a fazer... Ganha um mínimo de habilidade antes de estar conduzindo de fato o veículo na rua. Exatamente. E eventualmente provocar algum acidente. Exatamente. Ele vai ter contato, vai se familiarizar com os controles do veículo, pode testar, pode verificar no ambiente virtual os efeitos de uma má condução, de cometer algum erro e tal, vai ter 5 horas de aula para fazer isso antes de ir para a rua. Então ajuda a confiança do candidato a condutor e certamente vai melhorar a produtividade das aulas práticas. Pilotos de avião, da aviação comercial e pilotos militares também utilizam esse tipo de equipamentos, né? E tem bons resultados. E não só na formação, não é só para tirar o brevet. De tempos em tempos, eles têm que voltar para o simulador para testar novas pistas, testar novos modelos, etc. Isso é comum em ambientes profissionais. Então, nós estamos falando do que é obrigatório na primeira fase da formação do condutor. Professor, no começo do jornal, a gente mostrou que houve uma redução no número de acidentes e também no número de mortes nas estradas federais durante esse feriado prolongado aí do fim de ano, do dia 20 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Houve uma redução, cerca de 10%, mas os números ainda assustam. Quase 380 mortes, mais de 6 mil acidentes. O Brasil precisa, de uma vez por todas, resolver isso. Como fazer isso, professor? Então, primeiro a gente precisa conhecer melhor essa realidade. Nós temos, é comum nós falarmos de mais de 90% dos acidentes são causados por falha humana. Isso é verdade, mas eu acho que ainda falta o poder público, a própria academia, conhecer melhor como é a dinâmica desses acidentes. O que é que provoca esses acidentes? As falhas mecânicas, por exemplo, dos veículos, muitas são obscurecidas. Não se sabe exatamente, né, qual o percentual da falha humana ou do defeito mecânico. Nossos dados ainda são muito fracos, né? Nós precisamos ter, aliás, é um esforço que o governo tenta fazer de criar o Observatório de Segurança de Trânsito, mas isso ainda não decolou, né? Esse observatório ainda não está funcionando. Em outros países existe essa estatística? Existe e nós temos o compromisso, o Brasil é signatário do pacto com a ONU nessa década de redução de ações para redução das mortes no trânsito, acidentes do trânsito. Nós terminamos agora o 3º ano da década e poucas coisas foram feitas, como ações mesmo. Uma delas seria criar esse observatório, melhorar a qualidade dos dados para nós conhecermos melhor essa realidade e podermos atuar em melhores condições, né, de forma mais cirúrgica. Por exemplo, o Código de Trânsito, desde 97, está em vigor desde janeiro de 98, prevê a inspeção técnica veicular, que é adotada em vários países. Né? A inspeção técnica veicular certamente vai tirar de circulação ou vai punir o condutor, o proprietário, que mantiver veículos sem condições de rodar. Estamos falando de 98, que isso está em vigor. E até hoje, a inspeção técnica veicular não foi implantada no país. A parcela dos acidentes das vítimas que normalmente a gente associa a falhas mecânicas, certamente isso vai ser reduzido se os veículos passarem por essa inspeção, se o poder público tiver um controle maior sobre a frota que está circulando. Na reportagem, a Polícia Rodoviária Federal afirma que o aumento da fiscalização e das campanhas de conscientização dos motoristas teriam feito efeito. O senhor concorda com essa avaliação ou acha que isso é um chute, talvez? Não, é verdade. Principalmente porque, se nós compararmos o que mudou do ano passado para esse ano, não vamos achar muitas coisas que mudaram. Não é? As rodovias são as mesmas. A pesquisa que a Confederação Nacional de Transportes faz não mostrou grandes mudanças. As pequenas mudanças que aconteceram no panorama das rodovias brasileiras foi para uma pequena piora. Não muito significativa, mas uma pequena piora no estado das rodovias, de conservação, sinalização, etc. E tal. O que mudou, então? Mudou o investimento que se fez
tanto em termos de campanhas educativas. E houve, de fato, um investimento maior. Houve, de fato, um investimento maior, até por conta desse programa Parada, que o Ministério do Transporte, o Ministério da Cidade criaram os dois, né? O Ministério da Saúde também, para atuar nessa redução dos índices, como a gente teve um aumento de fiscalização, o fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que durante muitos anos ficou sem aumentar o seu efetivo. Agora já está começando a se recompor o quadro da Polícia Rodoviária Federal e com equipamentos novos também. Então aumentou não só as campanhas, mas aumentou também o poder de fiscalização do Estado. O arroxo nas multas, na punição de motoristas infratores, que efeito tem na prática? Porque a gente vê muitas vezes no Brasil motoristas cometem abusos absurdos e cometem crimes e acabam impunes, né? Isso, de certa forma, alimenta esse comportamento suicida de motoristas? Certamente sim, né? O motorista tem essa sensação de impunidade. Temos o risco ainda do motorista que acha que compensa cometer determinadas infrações porque ele pode arcar com o valor da multa. Isso é um perigo muito grande. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, porque as multas estão congeladas desde 2000. O Código de Trânsito estabeleceu o valor das multas em URV. A URV foi congelada, extinta, em 2000, e os valores das multas estão congelados em reais desde 2000. Isso significa uma defasagem de aproximadamente 85% nesse período. A gente começa a correr esse risco do motorista achar que ele pode arcar com aquela infração, porque o valor da multa já não é tão significativo. É preciso que o Parlamento tome essa iniciativa de realinhar os valores. Algumas medidas têm sido interessantes em questões mais pontuais, né? Recentemente, o Senado aprovou reajustes pontuais de multas, tornando mais graves algumas infrações, etc. Isso é uma medida correta, mas o realinhamento de todas as multas é necessário para que a multa recupere o caráter punitivo. Senão, vira uma taxa que você paga para estacionar mal ou exceder velocidade. Muito obrigado, professor. Eu conversei com o professor Paulo César Marques, professor de Engenharia de Tráfego da Universidade de Brasília. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado.